Gente, meu nome é Heródoto e eu sou monitor de história do professor Cláudio, e ele me pediu para fazer com vocês a revisão dos principais pontos da Constituição de 1891. Vem comigo? Para começar, a gente precisa lembrar que, com a proclamação da República, o Brasil precisa de um novo arranjo institucional. O que é isso? Nós tínhamos um país organizado com base na Constituição de 1824, a Constituição Imperial, que estabelecia que o Brasil era uma monarquia, que tinha um poder moderador, que tinha um Conselho de Estado, uma série de organizações que não são mais condizentes com o modelo republicano que estava se implantando. Então, nós precisamos, portanto, de uma nova organização, de um novo desenho institucional. E é isso que a Constituição de 1891, a segunda Constituição do Brasil e a primeira Constituição da República, irá fazer. Repassemos, então, os principais pontos da Constituição de 91. Para começar, ela é uma Constituição de natureza liberal, francamente inspirada pela Constituição dos Estados Unidos, inclusive com uma curiosidade. Entre todas as constituições do período republicano, nós tivemos 6 constituições no período republicano, ela é a menor em tamanho, refletindo também esse espírito liberal que fazia com que ela, na verdade, legislasse sobre apenas coisas essenciais ao modelo dos Estados Unidos. Nessa Constituição, no desenho geral da institucionalidade do Brasil, ficou consolidado o sistema republicano, claro, era de se esperar, e o principal debate é que nós seríamos uma federação. Traduzindo, os estados passariam a ter poderes, coisa que no Império o poder estava centralizado na mão do imperador no Rio de Janeiro. Como federação, a principal medida é que as províncias se transformaram em estados, e cada novo estado agora poderia eleger o seu presidente de estado, o seu governador do estado. A federação, república, divisão de poderes em 3 poderes, né? Foi extinto o poder moderador e foi extinto o Conselho de Estado, consolidando os 3 poderes clássicos, né? Que a gente aprende lá desde o Iluminismo, com Montesquieu e os outros e demais pensadores. É importante lembrar que nesse momento, em 1891, a inspiração para a Constituição sendo dos Estados, a Constituição norte-americana, ela representa algo até bastante compreensível, né? Considerando que os que escreviam a Constituição brasileira, principalmente Rui Barbosa, um dos grandes responsáveis, viam semelhanças entre Brasil e Estados Unidos. Semelhanças no tamanho, um pouco na população, e os Estados Unidos já eram vistos como modelo de progresso, modelo de desenvolvimento a que o Brasil aspirava. Então, esse é o desenho geral que o país tomou através da Carta Constitucional de 91. Além disso, como nós sabemos, além da Constituição tratar do poder, a Constituição precisa trazer a lista de direitos individuais. E a Constituição de 91, por óbvio, também trouxe essa lista de direitos individuais. A liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, de associação, o rol de direitos individuais clássicos que vinham do liberalismo europeu do século XIX. Inclusive o reconhecimento do direito de habeas corpus, né? De garantias aos indivíduos contra prisões injustas. Também a extinção de títulos de nobreza, garantindo a igualdade jurídica entre todos os cidadãos. A liberdade religiosa foi reconhecida na nova Constituição, na Constituição de 1891, através da supressão de um elemento que estava presente na Constituição de 1824. A Constituição Imperial estabelecia o catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro. E o imperador está realizando um papel de protetor da Igreja Católica no Brasil. Era o instituto que a gente conhece com o nome de Padroado Régio, não é? Ou de Beneplácito Régio. A República extingue o Beneplácito Régio, extingue, né, esse protetorado, e fica escrito na Constituição que o direito de liberdade religiosa está amplamente garantido. É importante lembrar que nesse momento, por volta de 1890, o Brasil já recebia
em grande quantidade, missionários protestantes vindos dos Estados Unidos, principalmente batistas e presbiterianos, né, e que estavam abrindo as missões de suas respectivas igrejas em todas as grandes cidades do país. Isso foi uma grande vitória para a expansão desses grupos religiosos também. O Estado não iria subvencionar, não iria proteger nenhum grupo específico através, como fez no Império, e garantiria que todos pudessem propagar sua fé conforme suas opções, suas escolhas individuais. Por outro lado, houve também a separação entre igreja e Estado, não é? Através de alguns elementos práticos, de alguns institutos práticos. A Constituição de 1891 instituiu o casamento civil obrigatório, separou, estabeleceu que os cemitérios seriam administrados pelas prefeituras e não mais pelas igrejas, como acontecia durante o período imperial. Você já deve ter, como turista, visitado alguma igrejinha antiga, onde próximo, dentro da igreja ou na parte de trás da igreja, tem um pequeno cemitério, né? Porque no século XIX os sepultamentos eram realizados dentro de um templo católico. Então agora com a República os cemitérios são administrados pela igreja. Então o cemitério é administrado pela igreja, o casamento civil, o registro de nascimento civil, as primeiras medidas para registro de nascimento civil, institutos que separaram a igreja do Estado. Lembrando também que a Constituição garantiu que a educação pública também seria laica, mas não proibiu de maneira alguma a existência das escolas confessionais, tá certo? As escolas católicas e as recém-construídas escolas protestantes ou de qualquer outro grupo religioso poderiam funcionar com plena liberdade. Finalmente, o último aspecto, e que é o aspecto mais polêmico, digamos assim, contraditório da Constituição de 91 em relação ao seu liberalismo, foi o direito de voto. Embora o direito de voto seja uma conquista e um reconhecimento do liberalismo europeu também do século XIX, a Constituição de 91 restringiu o máximo possível o exercício desse direito. Ela estabeleceu que seriam eleitores os homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Estavam excluídas as mulheres, excluídos os praças de pré, os religiosos que precisassem fazer voto de obediência e os analfabetos. Isso fez com que as eleições da Primeira República, até 1930, tivessem um percentual baixíssimo de participação em relação ao total da população brasileira daquele período. Em todo o período da Primeira República, a participação eleitoral variou entre 1% e 5% no início e no final da Primeira República. Nesse aspecto ainda do direito de voto, ficou estabelecido também que o voto não seria secreto. E isso abriu espaço para o controle das oligarquias em cada estado do processo político e do andamento. É importante lembrar que quando a Constituição instituiu a separação, isso já ajudou a desenhar um sistema político onde as oligarquias, as grandes famílias poderosas em cada estado, teriam mais influência e mais preponderância política, tá certo? Então, é isso. Nós, dessa forma, revisamos os principais aspectos da Constituição de 1891 e nos encontraremos em breve para uma outra revisão de algum outro tema. Um abraço para todo mundo e até nosso